Que o meditar na palavra de Deus seja agradável na sua presença e assim possamos agora nesse momento, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, refletir sobre o Evangelho há pouco lido, Marcos capítulo 7, versículos 14 a 21. Nós queremos dar um destaque muito especial a dois versículos, os versículos 21 e 22, onde nós lemos assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, loucura, e todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Querida igreja, quando eu li o versículo 21, eu fiquei deveras assustado com o que eu li ali. E eu tentei ilustrar esse versículo 21 da melhor forma possível. Uma imagem que eu encontrei na internet foi essa que está diante agora de vossos olhos. Um coração em forma de serpente. Coração. O que será que Jesus queria dizer quando ele estava falando sobre o coração? Será que ele estava falando sobre esse músculo, esse órgão muscular que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório? Se é isso, então, poderíamos pensar um pouquinho sobre o nosso, como nós estamos cuidando do nosso coração, visto que no Brasil, a cada 2 minutos, morre uma pessoa em decorrência de problemas do coração. Isso quer dizer que desde que quando começamos esse culto de hoje, vocês podem por aí fazer as contas de quantas pessoas já morreram em função do mau cuidado, do mau uso, vamos dizer assim, deste músculo chamado coração. Mas será que é deste coração, esse músculo, esse órgão muscular que Jesus está falando quando diz que de dentro do coração é que procedem os maus desígnios? Será que é disso que Jesus está falando? Vamos entender aqui a palavra coração no sentido em que nos tempos bíblicos ela tinha a sua conotação. Nos tempos bíblicos, quando se falava em coração, ali queria-se falar sobre o centro da personalidade, incluindo em si o intelecto, a fonte das emoções, a consciência, os critérios para as nossas escolhas e decisões, enfim, coração, de acordo com os textos bíblicos, especificamente esse, é muito mais do que um órgão muscular. E aí então, quando eu comecei a refletir sobre este texto, especificamente o versículo 21, eu senti assim como se Jesus arrancasse de dentro de mim o meu coração. Como se Jesus pegasse então esse coração e expusesse publicamente o que se encontra nele. E aí eu fiquei assustado. Porque o discurso de Jesus sobre o coração, ele me remete ao médico quando ele coloca uma chapa de raio-x ali contra a luz. Daí ele diz assim, o médico diz assim: eis o problema. E ele pega, olha para o paciente e faz o paciente olhar para aquela chapa de raio-x e diz aqui: queridinho, aqui por esta chapa eu identifico o seu problema. Eu me sinto assim quando eu vejo esse versículo 21. Como Jesus sendo o meu médico e mostrando o raio-x do meu coração. E ele começa falando dos
maus desígnios, ou seja, ele começa a falar dos pensamentos maus, e aí deles procedem todos os males e pecados, e a lista é muito grande. E por isso eu disse para vocês que eu fiquei assustado com o versículo 21, a lista é gigante. Ali fala em prostituição, e prostituição aqui são os pecados sexuais em geral. Não é só a parte profissional, o exercício profissional da prostituição, não. Aqui está falando dos pecados sexuais em geral. Ele fala dos furtos, ou seja, tomar para si o que não lhe pertence. Ele fala dos homicídios. E a Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Fala de adultérios. E a Bíblia diz que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Fala aqui de avareza, que aqui significa atos de desejo de posse ilícita e exagerada. Aqui fala de malícia, que é um termo geral para se referir a atos de maldade. Aqui fala de dolo, que quer dizer o uso do engano ou sutileza em palavras ou atos, com a finalidade de fazer o mal. Aqui fala em lascívia ou dissolução, fala de inveja, e um termo que pode ser usado aqui para inveja é olho mau. Interessante isso, visto que quem tem o olho mau quer a derrota do seu inimigo. Então quando fala inveja aqui, pode ser traduzido por olho mau. O texto fala de blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é aquela afronta contra a majestade de Deus. Aqui fala de loucura. O que é loucura aqui? Loucura aqui caracteriza o homem que não tem consciência do que seja responsabilidade ética ou religiosa. E toda essa lista, toda ela, deriva daquilo que está no meu coração. E aí eu não consegui uma outra imagem que pudesse ilustrar tudo isso, a não ser esta, que está aqui bem diante dos nossos olhos. Porque todos esses pecados listados aqui, isso tudo já está ali, já está dentro do coração humano. E isso, meus irmãos, é assustador, e eu diria mais, é revelador, porque nós, via de regra, nós não nos sentimos tão maus assim. A gente olha no espelho e diz, nossa, como eu sou bonzinho, como eu sou gente boa. Nos orgulhamos da nossa suposta bondade, e aí vem Jesus, e Ele pega e arranca do meu peito, o meu coração, Ele põe este meu coração, como se estivesse numa chapa de raio-x, e diz, aqui está o teu problema, você é isso. E Jesus escancara isso publicamente. Que duro. Que discurso duro esse de Jesus, porque isso tudo que a gente acabou de listar aqui, está dentro de nós. Toda essa sujeira está escondida dentro do nosso coração, e quem sabe nós nem fazíamos ideia do gravíssimo quadro em que o nosso coração se encontra. E aí então, a partir deste perigo, eu extraí o tema de hoje. Cuide bem do coração. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas queridos irmãos, nós estamos à beira de um colapso eterno. E por isso que nós precisamos cuidar bem do coração. Aqui nos versículos 14 a 23,
Jesus está ensinando para as pessoas que elas não são contaminadas por alimentos ou outras coisas que entram no organismo vindas de fora. Jesus está dizendo aqui, diferentemente do que se dizia naquela época, pela tradição dos judeus e tudo mais, Jesus está dizendo aqui que o problema não está no estômago, pois tudo que no estômago entra, sai e mal nenhum faz. O problema do ser humano no tocante à sua relação com Deus e com o próximo, está nas coisas terríveis que estão instaladas no coração humano. Esse aqui, ó, este coração venenoso, veneno mortífero, no lixo que está acumulado aqui dentro. E aí então Jesus nos ajuda a perceber de onde procedem tantas coisas ruins, que nós às vezes gostamos de dizer que vem de fora, que nós às vezes gostamos de apontar os dedos e dizer, ó, fulano, o beltrano, o ciclano, eles são os culpados de eu ser assim. E não é. Jesus ele vai mostrando e mostra a lista das impurezas que não vêm de fora, das impurezas que nos afastam do convívio com o nosso Deus e do convívio com as demais pessoas. Eu não sei se vocês estão entendendo, meus irmãos, mas nós estamos aqui hoje compreendendo o porquê que nós temos dificuldades de nos relacionar com as pessoas, o porquê que nós temos dificuldades em nos relacionar com Deus. Coisa que sabe que nós sempre atribuímos a culpa, a responsabilidade aos outros. Não, porque o fulano é o culpado, porque o beltrano, porque o ciclano. E hoje, de repente, quando Jesus arranca este coração do nosso peito e o escancara publicamente, ele está dizendo, não, o problema não vem de fora. O problema está dentro de vocês. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer que quem desviou fulano, o ciclano do caminho de Deus, foi este, foi aquele, foi exemplo negativo desse ou daquele. E Jesus no Evangelho de hoje, ele vai nos mostrando a verdade, que nós às vezes não queremos ouvir, a verdade que às vezes nós não queremos reconhecer, e a verdade que às vezes nós não sabíamos. E durante anos e anos, quem sabe uma vida inteira, carregamos uma cruz e uma culpa tão grande, nos culpando por essa ou aquela pessoa ter se desencaminhado do caminho de Deus, nos culpando, dizendo, eu fui o culpado disso, e não fomos, e não somos os culpados. A responsabilidade do ato compete à própria pessoa, porque a pessoa, ela age de acordo com os valores ou os desvios que já estão presentes no seu coração. É claro que existe influência do meio, claro que existe, mas essa influência do meio, ela só determina a vida da pessoa se encontra eco aqui no coração. Caso contrário, a pessoa rejeita essa influência. E aí vocês devem estar se perguntando, pastor, mas eu sou tudo isso aqui? Eu sou tão mal? Eu sou tão ruim assim? Tem tanto veneno mortífero dentro de mim? É isso mesmo que eu sou? Jesus, o médico da nossa alma, está escancarando o nosso raio-x, dizendo, aqui está o problema. Bom, mas a grande pergunta é, mas nós podemos resistir? Nós podemos resistir a esses maus desígnios aqui que estão escondidos dentro do nosso coração? E a resposta é sim. Nós podemos, quem sabe, não vamos dizer assim resistir, mas na verdade a palavra que nós luteranos gostamos de usar neste momento, nesse contexto nós podemos afogar os nossos maus desígnios,
os nossos pensamentos maus. Desde quando nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus pelo batismo, ali, naquele dia, aconteceu algo extraordinário. Nós fomos revestidos pela justiça de Cristo. Vamos ler juntos esse texto. Eu convido a igreja a ler comigo, Gálatas 3, 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque nós somos revestidos a partir do batismo com as qualidades de Cristo. Para a gente entender melhor o que isso implica, a gente olha para o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5. Convido a igreja a ler de novo, junto. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Que bênção fantástica! Esse finalzinho até eu sublinhei, até destaquei. Dando-nos uma nova vida. Ou seja, desde o momento em que nós fomos batizados, desde o momento em que nós fomos revestidos pela justiça de Cristo, desde o momento em que nós fomos lavados no lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, desde então, este coração venenoso e a sujeira que está lá dentro dele, toda aquela lista, ela pode ser lavada, aqueles pecados podem ser lavados, afogados, e aí isso me remete àquilo que Lutero dizia na sua explicação, quando ele diz lá no catecismo sobre essa questão de afogar o velho homem. Ele diz assim, que a nossa velha natureza em nós, por contrição e arrependimentos diários, deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez, sair e ressurgir diariamente, novo ser humano, que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Diariamente essa luta. Diariamente nós temos que estar cuidando do nosso coração, porque ele é traiçoeiro. Diariamente nós temos que observá-lo, porque senão entramos num colapso eterno. Diariamente nós precisamos fazer aquela faxina que está ali dentro dele. E aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, convido a igreja a fazer junto comigo essa leitura. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Vocês percebem onde eu estou querendo chegar com essas leituras? Você percebe? Sim. É possível fazer morrer diariamente o lixo, o veneno que está ali em nosso coração. A ação do batismo faz isso. É possível fazer sim uma faxina diária no coração, jogando para longe o que Jesus diz e chama de maus desígnios do coração, de onde procedem todos os males e pecados, para que o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a alegria verdadeira e a esperança ali se instalem. Pura obra de Deus em nós.
através da sua palavra, através do seu batismo, através da Santa Ceia. E aí então você pode perguntar, mas e se nós cairmos em tentação? E nós caímos, muitas vezes. Tente descrever o que passou tudo no seu coração essa semana. Diga para mim, se em vários momentos, esta lista aqui, com todos os males, todos os pecados, se isso aqui em certos momentos, dentro de você não se agigantou. Caímos em tentação, sim. Mas a palavra de Deus diz que se nós pecarmos e fizermos a nossa confissão de todos os pecados, Ele nos perdoa, nos purifica, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. E aí eu vou dar uma sugestão para os irmãos, bem prática, de algo que nós, infelizmente, luteranos, falamos bastante e fazemos pouco. Nós temos o costume de fazer a confissão pública no culto. Está na nossa liturgia e fizemos isso hoje. Confissão de nossos pecados. Mas você sabe uma coisa que nos ajuda a cuidar bem do coração? Uma coisa bem prática. Mesmo que na nossa igreja não seja uma prática assim obrigatória, como existe numa outra denominação cristã, mas ela é muito boa. Só que, infelizmente, pouco praticada. Você sabe que nós podemos, dentro da nossa igreja, fazer a nossa confissão junto ao nosso confessor? Sim, porque junto a Deus nós confessamos todos os nossos pecados, até aqueles que nós ignoramos. Mas nós temos, e isso nós aprendemos no catecismo, quando nós falamos sobre o ofício das chaves, nós aprendemos que é possível, sim, nós, luteranos, procurarmos o nosso confessor, o nosso pastor, e ali dizer para ele, pastor do céu, o senhor não acredita, mas o veneno essa semana estava. E aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, disse isso, disse aquilo, magoei esse, magoei aquele, eu fiz um estrago essa semana. Quando você vai e confessa isso para o seu confessor, isso ajuda você a cuidar bem do seu coração. Isso ajuda você a entender o veneno que está dentro de você ali. E que quando acionado faz um estrago terrível. Confesse os teus pecados. Busca o teu confessor. Compartilhe com ele todo esse veneno que está aqui e diga, pastor, é isso mesmo. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para esconder essa sujeira debaixo do tapete. Essa imundícia está aqui dentro de mim. Isso me estraga, eu não quero mais isso. Eu não quero ser assim. Eu não quero continuar assim. Porque eu aprendi na tua palavra que quando eu fui batizado ali, o meu Salvador me deu uma nova vida. E o que o pastor faz? Ele vai te dar uma lista do que você tem que fazer agora para satisfazer essa tua culpa? Não. Ele vai direcionar você e o teu olhar para Cristo. E ele vai dizer para você, te arrependa e creia que o sangue desse Cristo maravilhoso te purifica de todo o pecado. E aí você vai ver como você vai ter mais força, mais entendimento para controlar todo esse veneno incontido dentro de você. E assim você vai estar cuidando bem do teu coração, porque o relaxo poderá nos levar ao colapso eterno, mas em contrapartida, entregando aos cuidados de Deus, o nosso coração permanecerá sadio, em paz, puro e santo. Cuidemos bem do nosso coração. Esse é o nosso desafio a partir deste versículo. E que o Salvador Jesus Cristo, bondoso como Ele é, nos ajude nessa tarefa. E Ele vai nos ajudar, porque Ele nos ama. E Ele não quer que esse mal incontido aqui dentro do coração se espalhe e estrague o nosso ser. Não, pelo contrário. Ele quer que nós confessemos, mostremos diante dele, reconheçamos que somos impotentes perante todo esse veneno,
mas através do batismo, através da ação do Espírito Santo, nós podemos afogar todas essas manifestações, digamos, malditas que estão dentro de nós. Que essa palavra traga vigor, que essa palavra traga esperança, que traga força, e que o nosso coração, não esse músculo, mas a sede das nossas impressões, nossos desejos, nossas escolhas, esteja ela sempre bem cuidada pelo Senhor Jesus. Em nome desse Jesus maravilhoso, pedimos e agradecemos. Amém.